Senhoras e senhores, muito boa noite. Meu nome é Felipe Boring, eu sou membro honorário do Instituto dos Advogados do Brasil, sou membro da Comissão de Processo Civil aqui do IAB também, sou defensor público e professor de processo civil. Eu gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do presidente, Dr. Fernando Fraga, para poder falar exclusivamente do Código de Defesa do Consumidor, da parte de tutela coletiva do Código de Defesa do Consumidor. A primeira observação que eu gostaria de fazer é com relação ao artigo 82, que foi alterado pelo esse projeto. O artigo 82 fala: para fins do artigo 81, parágrafo 1º, são legitimados concorrentes. Inciso 5º, a Defensoria Pública. E eu agradeço, fico como defensor público, eu destaco essa inclusão, mas eu gostaria de fazer uma sugestão de colocar aqui no artigo 82 o seguinte: para todas as ações previstas no artigo 81. Por quê? Porque existe uma discussão a respeito dessas legitimidades do artigo 82 que seriam adstritas às questões individuais homogêneas, enfim. Então, a minha primeira sugestão é que faça uma inclusão na parte final do artigo 82, para dizer que os legitimados são para todas as ações. A segunda observação que eu gostaria de fazer é com relação ao artigo 90E. O artigo 90E, ele diz o seguinte: o requerimento do autor com fundamento em fatos e informações cujo conhecimento seja decorrente de instrução probatória ou de fatos novos ou desconhecidos, o juiz poderá admitir a alteração do pedido ou causa de pedir, desde que realizado de boa fé, devendo ser preservado o contraditório e facultada a prova complementar. Perfeito. Só que o parágrafo único ele diz o seguinte: o prazo para ditamento da inicial nesse caso será de 15 dias, contado da ciência do autor em relação ao encerramento da fase probatória. Esse parágrafo único parece que ele mais complica do que ajuda, com todas as vênias, porque eu acho que nós poderíamos adotar a solução da fungibilidade das ações possessórias e não fixar a vincular o encerramento da instrução e principalmente falar em aditamento da inicial, porque isso poderia ser um retrocesso procedimental dentro da marcha do processo. A segunda observação que eu gostaria de fazer é com relação... Perdão. A terceira colocação é com relação ao parágrafo 1º do artigo 90F. O parágrafo 1º do artigo 90F. O parágrafo 1º ele diz o seguinte: a audiência de conciliação será conduzida por mediador ou conciliador judicial, onde houver nos termos da legislação em vigor. Eu gostaria de sugerir que colocasse sob a presidência do juiz. Não? Bem... por conta porque me parece que... Tira completamente o juiz dos métodos conciliativos e de mediação, mas eu vou... Mas na minha mediação eu concordo, conciliação que talvez seria... Mas, enfim, a minha observação seria especificamente com relação à conciliação. A mediação podia ter um regime diferenciado. A quarta observação que eu gostaria de fazer é com relação ao parágrafo 4º desse mesmo artigo 90F. Parágrafo 4º do artigo 90F. O parágrafo 4º ele diz: o não comparecimento injustificado do autor acarretará a extinção do processo sem julgamento do mérito, assumindo o Ministério Público posição do autor, salvo recusa fundamentada. Aqui o problema para mim parece só de redação. A redação deveria ser: o processo será extinto, salvo se o Ministério assumir. Para ficar, é só uma questão de terminologia. E a quinta e última observação, até para não tomar mais do tempo. A última, eu juro. A última é com relação ao artigo 90G de gato. Aqui o 90G diz o seguinte: o juiz fixará o prazo para a resposta nas ações coletivas, que não poderá ser inferior a 20 ou superior a 60 dias, atendendo à complexidade da causa, número de litigantes, contados a partir da data da realização da audiência de conciliação ou da última sessão de procedimento. E aí no 90H ele diz o seguinte: não obtida a conciliação, o juiz abrirá imediatamente a audiência ordinatória. E aí parece que me ficou uma coisa que meio um tanto contraditória, porque se o prazo da defesa é contado da audiência de conciliação, como é que o juiz pode imediatamente sanear o processo, fazer todas essas medidas aqui? Tá? E eu menti. Eu tenho mais uma sugestão. Eu tenho só mais uma sugestão. Eu fiquei um tanto surpreso nesse 90H,
com o inciso 4º, 90H, inciso 4º. O 90H, inciso 4º, ele fala o seguinte: poderá o juiz encaminhar o caso para avaliação neutra de terceiro designado por ele de confiança das partes. Ok. O parágrafo 1º diz: a avaliação neutra de terceiro obtida no prazo fixado pelo juiz será entregue pelo avaliador diretamente às partes, extra autos, e será sigilosa inclusive para o juiz. Parágrafo 2º. A avaliação neutra do terceiro não é vinculante para as partes e tem a finalidade exclusiva de orientá-los na composição do conflito amigável. Eu ainda vou ter que maturar um pouco isso, mas de qualquer maneira eu acho que seria importante colocar um dispositivo determinando a suspensão do processo enquanto ocorre isso. Porque já que o juiz não vai poder controlar, já que isso ocorre extra autos, esse procedimento deveria ter, de alguma maneira, uma suspensão em relação à ação coletiva. Seria um procedimento que o juiz fixaria, por exemplo, 90 dias para as partes conversarem com essa pessoa de confiança e chegar a alguma proposta. Porque aí o processo poderia ficar parado e aí, vindo a proposta, julgar, porque senão você poderia estar praticando atos processuais inúteis. Senhores, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Vossa Excelência. Doutor...